renascimento cultural. Falar do renascimento cultural, a gente precisa pensar que quando a gente fala em cultura, a gente está falando muito mais do que só a parte artística, né? A gente está falando da cultura produzida pelo homem, ou seja, é difícil definir cultura, mas é um conjunto de crenças, é um conjunto, é uma maneira de se expressar, né? São as maneiras de se expressar, é a maneira de se relacionar com Deus, né? A religiosidade, a religião, é também a arte, é a linguagem, é a maneira de se comportar à mesa. Então, tudo isso é cultura. Então, falar do renascimento cultural, a gente pode trazer uma concepção mais simples, que é dizer só da parte que fala da arte. Mas a gente precisa entender que é muito mais do que apenas arte. Então, vamos definir como um movimento cultural e artístico que rompeu com o padrão de pensamento que a gente tinha lá no mundo medieval. Por que eu vou romper com esse padrão de pensamento? Porque o padrão de pensamento no mundo medieval, a gente vai ver uma tabelinha, mas o padrão de pensamento no mundo medieval, ele é muito voltado para Deus, pouco voltado para o homem e pouco voltado para a ciência. Então agora, no ambiente renascentista, no mundo renascentista, a gente vai perceber que eu vou valorizar muito mais o homem, vou valorizar muito mais a produção de conhecimento pelo homem, e por isso eu vou ter uma outra forma de me comportar, uma outra forma de me expressar e inclusive uma outra forma de me relacionar com Deus. Se a gente parar para pensar, a reforma religiosa, né, vai acontecer justamente aqui. O Martinho Lutero, ele vai divulgar, vai publicar as 95 teses dele justamente aqui em 1517, certo? Então é durante o Renascimento Cultural. É fruto do Renascimento Cultural? Sem dúvida. Porque uma vez que eu penso diferente, uma vez que eu interpreto o mundo diferente, uma vez que eu me expresso de uma maneira diferente, eu também vou me relacionar com Deus de uma maneira diferente. Então, o olhar que eu vou ter para a Bíblia, para a igreja, né, vai ser diferente. Então, o Martinho Lutero vai fazer a reforma, e depois dele o Calvino, e depois dele o Henrique VIII. Né? Então, a reforma religiosa acompanha esse período. Quando que é o Renascimento? A gente costuma marcar o Renascimento entre o século XIV e o século XVI. Então são 300 anos, 1300 e tanto, 1400 e tanto e 1500 e tanto, né? 14, 15 e 16. Onde, principalmente na Itália, primeiro na Itália, inclusive, e depois e também na Inglaterra, na França, nos Países Baixos, ou seja, na Bélgica, na Holanda, em Portugal, na Espanha e até no que a gente chama hoje de Alemanha, né, ou no Sacro Império Romano Germânico, tá? Então essas daqui são algumas definições iniciais. Agora, eu disse que a gente vai ter uma diferença muito grande entre a maneira de pensar medieval e a maneira de pensar renascentista. A maneira de pensar medieval traz tudo girando em torno de Deus. Então eu vou pensar sempre para Deus. E aí eu coloco o teocentrismo. Talvez quando você tivesse lá no ensino básico, né, você tenha ouvido que Deus como centro do universo. Mas é mais do que Deus como centro do universo. Eu vou ter Deus como centro da minha vida. Eu vou organizar a minha vida em torno de Deus. Ou seja, eu vou estruturar a minha vida em torno de Deus. E o que significa estruturar a minha vida em torno de Deus? A minha vida na terra não é importante, porque eu quero conhecer Deus no céu. Eu vou me deixar levar completamente pela Igreja Católica, porque é ela que vai garantir o meu lugar no paraíso. Eu não vou me apegar
aos bens materiais, aos bens terrenos, porque eu vou canalizar a minha vida para Deus. Deus é a referência principal da minha vida. Já se eu estou no mundo renascentista, a gente fala de antropocentrismo. Ou seja, eu vou olhar para a religião, eu vou olhar para a minha vida e vou pensar o seguinte: pô, pera lá. Deus criou o homem é criação de Deus. Então o homem é importante porque o homem foi criado por Deus. Se Deus me criou, Deus não ia ter criado um negócio que não é importante. Então, se Deus me criou, eu sou importante. Então, eu também posso, enquanto homem, né, ter uma vida material relevante. Eu também posso, né? Isso não significa que eu vou negar a igreja, isso não significa que eu vou negar Deus, mas isso significa que eu vou olhar para as minhas relações aqui na Terra muito melhor, muito mais de perto. Entendeu? Então, antropocentrismo no mundo renascentista, ou seja, antropo, homem. Pensamento medieval, teocentrismo, ou seja, tel, Deus. Tudo bem? No pensamento medieval, a verdade está na Bíblia. Deus criou o mundo, a Bíblia foi escrita e está tudo ali. A verdade está acabada, está pronta, o mundo está pronto, acabado. Então, se eu quiser conhecer qualquer coisa, eu vou na Bíblia. Já no mundo renascentista, a verdade não está na Bíblia. O homem tem que descobrir a verdade. O homem tem que conhecer os caminhos. O homem tem que conhecer o que está escrito ali, né? Ou como é que Deus fez o mundo funcionar. De novo, eu não vou negar Deus. Eu simplesmente estou dizendo o seguinte: eu preciso conhecer a maneira como Deus faz o mundo funcionar. É o homem que tem que fazer isso, é o homem que tem que descobrir. E não é Deus que está te entregando a Bíblia, a verdade, né, como as coisas funcionam. Outra coisa, no pensamento medieval eu já disse, a vida material não é importante, a vida aqui na Terra não é importante. O que eu quero é morrer. Não posso me matar, porque Deus tem que me matar, mas eu quero morrer, eu quero ir para o céu. Então aqui eu não quero comprar coisa, não quero acumular coisa, não quero ser rico, não quero nada. Eu quero levar a minha vida, porque ó, quanto antes eu for para o céu, melhor. Já no pensamento renascentista, pombas, se o homem é criado por Deus e Deus quer que o homem tenha vida, essa vida tem que ser plena. Essa vida é importante, senão ela não existiria. Qual que é o sentido de Deus criar um negócio que não tem? Entendeu? Então eu tenho que viver a minha vida. Eu posso ter a minha vida aqui, porque Deus quer que eu tenha. Por quê? Porque se ele não quisesse, não me tinha dado. Tudo bem? No pensamento medieval, a gente fala de conformismo. E por que conformismo? Porque no pensamento medieval, Deus criou o mundo e o mundo está acabado, o mundo está pronto. E Deus te criou do jeito que você é agora. Deus não te criou de outra forma. Deus te criou do jeito que você é agora. Então seja você agora o que Deus quer que você seja. Já no pensamento renascentista, Deus criou o mundo, mas ele me criou. E ao me criar, ele me dotou de inteligência, ele me dotou de habilidade. Então nada me impede de eu pegar a minha inteligência, a minha habilidade e me tornar outra coisa. Eu posso progredir, eu posso aprender, eu posso me desenvolver, eu posso nascer servo e num certo momento pegar minha vida e fazer minha vida na cidade. Por quê? Porque Deus me deu inteligência, Deus me deu habilidade, Deus me deu conhecimento. Então eu posso transformar a minha vida. Ao contrário do pensamento medieval, que dizia, que a igreja dizia, não, ó, Deus te fez assim, seja assim. Se Deus te quisesse outra coisa, ele teria feito outra coisa, mas ele não quer. Entendeu? No pensamento medieval, a natureza é fonte do pecado, porque Eva comeu a maçã, né? Adão e Eva comeram a maçã, fonte do conhecimento, fruto do conhecimento. E aí eu não posso me misturar com a natureza. Esse é o pensamento medieval. A natureza é a fonte do pecado. Só que no mundo renascentista, qual que é o pensamento? Porra, Deus fez o homem, Deus fez a natureza. Por que o homem não pode conhecer a natureza se é tudo criado por Deus? Entendeu? Então, eu vou
eu vou experimentar a natureza, eu vou conhecer, vou explorar, vou observar, vou produzir conhecimento. Ok? Depois, no pensamento medieval, eu tenho que ser um asceta. O que é asceta? Asceta é um cara que vive da privação. É um cara que não se envolve com o mundo terreno. É um cara que desenvolve uma espiritualidade interna, né? Uma internalização. Eu vou cultivar o meu mundo interior, o meu mundo interno, a minha espiritualidade aqui. Eu vou pensar, eu vou me resguardar, eu não vou me envolver, eu vou ser um cara disciplinado. Vou viver num mosteiro, né? Lembra aquela história do mosteiro? Agora, no pensamento renascentista, pera lá, Deus me deu a racionalidade, Deus me deu todos os sentidos. Se eu posso sentir o gosto, o cheiro, né? Se eu tenho sensibilidade na pele, por que eu não posso ter prazer? Claro, eu não posso cometer os pecados, né? Os pecados capitais, inclusive, né? A gula, né? A vaidade, eu não posso cometer esses pecados. Agora, isso não quer dizer que eu tenha que sofrer, que a minha carne, que o meu corpo não possa ter prazer. Então eu posso me entregar aos prazeres no mundo medieval. E o pensamento medieval, por fim, acredita no dogmatismo. Ou seja, Deus escreveu a verdade está na Bíblia, o mundo está pronto, não tem nada para ser descoberto. É isso aí, vive. Só que no mundo renascentista, qual que é o pensamento? Não, pera lá. Pera lá, eu posso viver, eu posso explorar o mundo, eu posso querer conhecer o mundo. A fé é diferente da razão. Uma coisa é a existência de Deus, isso eu não nego. Outra coisa é eu querer entender como funciona o mundo. Então, o funcionamento do mundo, o desenvolvimento do mundo, é algo que eu posso querer entender. O Isaac Newton, que é um pós-renascentista, mas que tem um pensamento absolutamente renascentista, ele vai dizer o seguinte: quanto mais eu estudo a física, ou seja, a natureza, quanto mais eu estudo a natureza, mais eu me aproximo de Deus. Porque eu entendo a maneira pela qual Deus faz o mundo funcionar. Entendeu? Então eu preciso entender a natureza, eu posso entender a natureza, isso só quer dizer que eu faço, eu me aproximo de Deus porque eu passo a conhecer um pouco melhor o funcionamento das coisas aqui na Terra, portanto, o funcionamento da criação divina. Mas aqui eu estou sempre comparando pensamento medieval e pensamento renascentista. Se você quiser uma lista, né, das características do Renascimento, tá aqui, ó, o humanismo, a valorização do ser humano. Né? Quer dizer, o ser humano é capaz, o ser humano pode. Por quê? Porque o ser humano tem razão, ele é dotado de razão, da capacidade de pensar, de articular, de inventar, de aprender, de planejar. Então eu tenho que valorizar o homem, né? Antropocentrismo, individualismo, né? A gente vai passar a pensar muito mais como indivíduo do que como coletivo. Então eu aqui na cidade de Campinas, né? Eu moro numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes, eu não conheço quase ninguém. Porque eu acordo, vou para o meu trabalho, volto, venho aqui e tal, gravo meu vídeo, preparo minha aula e tal. O meu trabalho não depende do trabalho do vizinho, que não depende do meu trabalho, não conheço, entendeu? É individual, não é coletivo como era no feudo. O feudo era um ambiente coletivo. Por que o feudo era um ambiente coletivo? Porque todo mundo precisava trabalhar para o feudo produzir tudo aquilo que precisava produzir para o feudo sobreviver. Agora, dentro da cidade, cada um acorda, faz o seu trabalho e acabou. Tá? Racionalismo, né? O burguês, ele precisa contar, ele precisa ver, ele precisa calcular o lucro, ele precisa calcular a produção, ele precisa pensar como que ele vai produzir, ele precisa fazer um contrato, né? É um ambiente muito mais racional, um ambiente que permite muito menos a sensação de que Deus está no controle e Deus vai fazer tudo e Deus leva. Não, não é assim. No ambiente rural, é aquela coisa, você planta, prepara o solo, planta e tem que chover. A chuva não é controlada pelo homem, né? As pragas, se vem uma nuvem de gafanhoto, se não vem, se entra um coelho, se não entra, quer dizer, o homem não consegue controlar tanto isso, então está mais na mão de Deus,
no entender deles. Né? Já no ambiente urbano, não, a coisa é muito mais racional. Tá? Naturalismo, né, o conhecer a natureza, o hedonismo, que a gente já viu no outro slide, cientificismo e experimentalismo, né, eu vou acreditar na ciência, eu preciso experimentar, portanto, eu preciso testar. A gente vai falar um pouco disso no último slide, quando a gente fala de renascimento científico. E inspiração na cultura greco-romana. Por que inspiração na cultura greco-romana? Porque o renascimento acontece principalmente nas cidades. E quem sabe tudo de cidade é o grego, é o romano. Quem entende completamente o funcionamento de uma cidade, da legislação, é o grego, é o romano. Quem sabe tudo de tratado, de comércio, de lógica, de oratória, é o grego, é o romano. Então a gente vai olhar para a cultura greco-romana e vai falar, cara, nós precisamos aprender com esses negros aí. Entendeu? Então nós vamos estudar tudo que tem para ser estudado sobre a cultura clássica, vamos pensar a cultura clássica e isso vai acabar transformando a maneira dos europeus do século XIV, XV, XVI verem o mundo. Tudo bem? Tranquilo? Agora, para quem? Isso tudo para os homens, que eram os únicos que recebiam educação formal, ricos, porque eram os únicos que tinham condição de receber a educação formal, e cultos. Né? Não adianta você esperar que o Neymar seja renascentista. Por quê? Porque o negócio do Neymar é jogar bola, é meter gol, é passe, é isso. Não é produzir obra de arte. Não é escrever um livro sobre oratória. Entendeu? Então você precisa ser homem, precisa ser rico e precisa ser culto. É uma outra questão, é uma outra discussão. Tá? Urbanos, porque isso tudo vai acontecer na cidade, a mudança na maneira de pensar vai acontecer na cidade. Ok? E, portanto, nós estamos falando da burguesia. Homem, rico, culto e urbano é a burguesia. Tá claro? Belezinha?